Oi, pessoal, aqui é o canal Crochê e Curiosidades, eu sou a Beatriz e hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente vai produzir esse gráfico aqui. O objetivo é compartilhar com vocês informações de como fazer a leitura de um gráfico, tá bom? E também, quem quiser, né, seguir o tutorial sem fazer a leitura do gráfico. Bom, desde já, peço para vocês aí, curtam esse vídeo, deixem o like de vocês, a joinha, se possível também deixem um comentário. Material que eu tô utilizando, agulha 2,75, esse aqui é um fio Charme 100% algodão, da Círculo, ele é um fio que eu gosto bastante de trabalhar para roupa, 378 o tex dele. É um fio um pouco grossinho, cresce bem rápido o nosso trabalho. Então, a primeira carreira no gráfico, ele indica que a gente comece com 5 correntinhas. Eu não começo com correntinhas, tá bom? Eu começo com um anel mágico. É importante entender que a leitura do gráfico, ela vai ocorrer aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Que seria o sentido, imagina o relógio, o sentido contrário do relógio, que é o sentido anti-horário. Para fazer esse gráfico, você pode começar com as 5 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo, ou você pode começar, como eu aqui, com um anel mágico. E já comecei com 3 correntinhas para fazer a primeira carreira. Estou trabalhando com ponto alto alongado. Esse símbolo aqui, que tem o símbolo, né, de 3 pontos altos e esse tracinho em cima, ele é ponto altos fechados juntos, tá bom? Separado por 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer. Estou trabalhando com o ponto alto alongado, porque eu quero que esse meu trabalho cresça um pouquinho mais rápido, tá? Que ele fique aí com um tamanho um pouquinho maior, sem eu ter que aumentar as carreiras. É uma estratégia que a gente pode estar utilizando para fazer o nosso trabalho crescer mais rápido, principalmente quem tem ponto pequeno. Aqui eu já fiz 3 sequências, tá? De pontos. Ao total no gráfico eu tenho 8 vezes esse ponto aqui. Vou fazer esses 8 pontos e volto aqui com você. Aqui já fiz 8, tá bom? 8 pontos. Tem quem chame aqui de ponto amêndoa. Eu não sei exatamente se esse aqui seria um ponto amêndoa, tá? Mas fizemos aqui esse jogo. E para fechar o gráfico, ele tá dando a seguinte orientação. Uma correntinha, tá? E aqui a gente tem, seria meio ponto alto, tá? Então, eu venho bem aqui, ó, no topo, aonde eu iria fechar. E faço esse meio ponto, tá bom? Agora, para a próxima carreira, ele recomenda uma correntinha e um ponto baixo. Essa cruzinha é o símbolo do ponto baixo. Agora, eu vou ter, nessa segunda carreira, 5 correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas fechadas aqui, tá? Agora, eu venho novamente com 5 correntinhas e essa eu vou fechar nessa mesma base, com um ponto baixo. Que isso aqui já vai ser para sair do formato redondo para o formato quadrado. Novamente, 5 correntes, só que aí hoje eu vou fechar no ponto do lado. E observa que a gente vai fazer isso por mais uma vez. Agora aqui, ó. E como eu fiz 8, né? Aqui eu tenho 1, 2. Agora que eu fiz essas duas, eu vou fazer de novo 5 correntinhas. Vou fechar na mesma base, aonde eu iniciei ela. 5 correntes, vou fechar na base do lado. 5 correntes, vou fechar na base do lado. Observa que eu já fiz 1, 2. Então, agora, a terceira argola de 5 correntinhas, eu vou fechar na mesma base. Que observa que, ó, ela vai ficar mais pontudinha. Que é justamente essa a intenção, deixar ela mais pontudinha para esse formato circular passar para um formato quadrado.
Agora que eu já fiz essa pontinha, eu vou continuar fazendo a base, fechando na base do lado, que seria as argolas de separação, dos cantos do quadrado. Agora, eu vou fechar, tá? Eu vou terminar, e aqui o meu gráfico tá indicando que eu termine com 2 correntinhas e um ponto alto. Esse um ponto alto, eu vou colocar aqui nesse ponto baixo de início. Aqui eu fiz um ponto alto normal, tá bom? Eu não alonguei. Agora, a gente vai passar para a terceira carreira. A terceira carreira sugere uma correntinha, um ponto baixo, agora 3 correntinhas, tá? Essas 3 correntinhas, a gente vai fechar com um ponto baixo aqui na base do lado. Vou fazer 3 correntinhas mais uma vez e vou chegar aqui na ponta, que a gente tá chamando de ponta, né? Que é essa argolinha mais pontuda. E ele tá me recomendando 3 pontos altos. E esses 3 pontos altos estão separados por 3 correntinhas, que aqui a gente vai fazer um canto. Então, eu vou colocar na mesma base, na mesma argolinha de base, mais 3 correntinhas. Feito aqui, tá? Eu tenho o meu primeiro cantinho. E agora, eu vou repetir o que eu já fiz, que são 3 correntinhas fechados na base do lado com um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho na base e vou repetir os pontos aqui do canto, mais uma vez. Já fiz 3 correntinhas, agora com 3 pontos altos separados por 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos. Feito isso aqui, essa é a sequência de pontos que a gente vai estar utilizando nessa carreira, e aqui a gente já começa a sair do formato circular e vai ganhar um formato quadradinho, tá? Então, o que eu já fiz aqui, eu vou repetir para os demais partes desse trabalho. Voltei aqui junto com vocês pra gente finalizar essa carreira, tá bom? Já estou aqui no último cantinho, estou fazendo o último cantinho. Vou colocar agora os 3 pontos altos. E para fechar essa carreira, o meu trabalho, ele tá indicando nessa quarta carreira que eu feche com um ponto alto. Não sei se vocês já observaram, tá? Que a gente tem fechado sempre com ponto alto. É porque o ponto alto, quando eu faço ele para fechar, o acabamento dele fica aqui em cima, possibilitando que eu inicie a próxima carreira, que nesse caso vai ser a quarta carreira, né? 1, 2, 3, desculpa. Que a gente comece a quarta carreira sem a necessidade de voltar ao trabalho. Que geralmente a gente volta com pontos baixíssimos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Se eu fosse finalizar com as 3 correntinhas. O que eu quero dizer pra vocês é que eu ia terminar aqui embaixo, tá? E eu ia ter que voltar. Aí, geralmente, esse processo de volta a gente faz com ponto baixíssimo. Então, aqui dá pra gente fazer com ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto normal, sem alongamento. Então, a gente continua agora e vai passar para a próxima carreira, que é a carreira de número 4, uma correntinha, um ponto baixo e 5 correntinhas. E a gente vai fazer essas argolinhas aqui, essas argolinhas que o gráfico está indicando. 5 argolas, 5 correntinhas, um ponto baixo nessa argola bem aqui de base e 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, e como aqui é um canto, o meu gráfico, ele tá indicando que eu tenho que adicionar mais pontos altos, que nesse caso serão mais 2 pontos altos de aumento, ficando aqui com 5, tá?
com 5 pontos altos ao total. Aqui é uma correntinha e aqui eu tenho 5 pontos altos, que eu vou fazer separação por 3 correntinhas. E agora, eu vou repetir o que eu já fiz, que é 2 pontos altos na correntinha de base e ponto alto sobre ponto alto, ficando com um total de 5 pontos altos. Estamos aqui na quarta carreira, terminei o primeiro cantinho, 1, 2, 3 correntinhas, e eu coloco aqui nessa argolinha de baixo. Agora, com 5 correntinhas, eu vou fazer as argolas, os arquinhos que ficam entre os cantos. Ficam no meio dos cantos, tá? Aqui eu vou ficar com 4, tá bom? Ops, com 4. 1, 2, 3, 4. 4 argolinhas. Sendo que essa primeira é feita com 3 correntinhas, essas duas do meio são feitas com 5 correntinhas. Agora, eu faço ponto alto sobre ponto alto. No total, serão 5 pontos altos, tá? Aqui é só repetição, né? A gente vai colocar ponto em cima de ponto. E os outros dois a gente adiciona dentro dessa argolinha que separava a carreira anterior. Vou fazer, depois dos 5, a gente faz 3 correntes, adiciona mais 2, tá? Mais 2 pontos altos. E agora, a gente continua aqui, ponto alto em cima de ponto alto, para ter o total de 5, 1, 2, 3, de 5 pontos altos. 3 correntinhas, fecho na base. Vou fazer 2 arquinhos, 2 arcos de separação, que são feitos com 5 correntinhas. É muito fácil a gente se confundir com um gráfico, porque a gente precisa dar uma acompanhada também, por exemplo, né? Nas laterais que eu vou andando. Aqui é a lateral de início, aqui é a segunda lateral, aqui é a terceira lateral. Por vezes, a gente vai precisar olhar para as informações do gráfico da lateral de início e da segunda lateral, porque aqui você observa que nessa primeira lateral ele está incompleto, como ele começa, né? Ele não tem aqui 4 argolinhas, aqui ele só tem 3, então a gente vai completar a quarta argolinha aqui no final. E essa vai ser a repetição, tá? Nessa repetição eu tenho os cantos formados por 5 pontos altos, 3 correntinhas, 5 pontos altos, separados por 4 argolinhas. A primeira argolinha é com 3 correntes, segunda e terceira com 5 correntes e a quarta com 3 correntes, e essa vai ser a nossa repetição. Agora, eu só vou repetir aqui e quando eu chegar no final, eu retorno para a gente fazer esse fechamento, que mais uma vez vai ser um fechamento com ponto alto. Já cheguei aqui, basicamente, no final, já concluí essa carreira, que é a carreira de número 4, e para finalizar ela, eu vou finalizar com um ponto alto, que seria o equivalente a 3 correntinhas, tá? Vim aqui no meu ponto baixo de início, entre a correntinha e o ponto baixo, coloquei o meu ponto alto, e assim, aqui eu tenho a quarta, finalizei a quarta argolinha, quarto espaço. Para começar, o próximo vai ser ainda com uma correntinha, um ponto baixo, e aqui eu tenho
Deixa eu olhar de perto. 5. Aqui eu tenho 5 correntinhas, um ponto baixo para fechar essa argolinha. E aqui, no encontro dessas duas argolas anteriores, a gente vai fazer uma espécie de leque. Esse leque é um ponto alto, eu tô trabalhando aqui com ponto alto alongado, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fiquei com um total de 3 pontos altos, separados com 2 espaços. Um ponto baixo, e vou fazer essa argolinha aqui. Essa argolinha são com 5 correntinhas, vou fechar ela aqui, ó, nessa base, e pra subir, pra fazer o canto, né, eu vou subir 3 correntes, como tá aqui no gráfico. E agora, eu vou continuar com 5 pontos altos, só que aí eu vou andar alguns pontos aqui na base. No terceiro espaço, eu venho com pontos altos. E aqui eu fico com 3 pontos altos e vou repetir o que eu já fiz na carreira anterior. Colocar mais 2 pontos altos. E vou separar eles por 3 correntinhas. Estou repetindo o que eu já fiz no canto da carreira anterior, tá? Essa parte aqui, ela já é bem simples, a gente já conhece, a gente já viu como é feita a repetição. Aqui é importante eu olhar mais uma vez para o meu gráfico, porque eu tô indo para a segunda lateral e ele termina de me completar. A gente tem os 5 pontos altos e a gente vai fazer a seguinte repetição para esses pontos. Um arquinho menor com 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais um arco com 5 correntinhas, certo? Quando eu chego aqui, nesse meio, eu vou fazer esse leque, tá? Esse leque começa com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vou finalizar com um ponto baixo. E agora eu faço mais uma argola com 5 correntinhas. E para fazer o canto, eu subo 3 correntinhas, dou um espaço que eu pulei 2 pontos altos, ó, 1, 2. No terceiro espaço, eu vou e coloco ponto sobre ponto, num total de 3 pontos altos, mais 2 correntinhas, mais 2 pontos altos que é para fazer o meu canto com 5 pontos altos, certo? Essa vai ser a repetição dessa carreira aqui. Cheguei aqui no final de mais uma carreira, tá? E, não diferente das anteriores, para finalizar, a gente vai terminar com um ponto alto. E aqui a gente vai ficar com dois espaços entre essa argolinha. Ó, eu tô fazendo esse gráfico com vocês aqui pela primeira vez, porque eu quero posteriormente fazer um casaquinho. É uma encomenda de cliente
E eu tô testando aqui qual quadradinho vai ficar melhor. E esse é um dos quadradinhos que eu vou mostrar pra ela. Mas eu já tô vendo que pro meu ponto, eu vou precisar fazer alguns ajustes, se ela escolher esse modelo aqui, tá bom? Porque eu não gosto quando o meu trabalho, ele fica assim, encolhido. Não sei se vocês conseguem me entender. Como se aqui eu não consigo ver o desenho que tem. Então, quando não dá para ver o desenho, eu não gosto, certo? É uma questão mesmo de gosto da sua característica de trabalho, né? Para começar a sexta carreira, eu fiz uma correntinha em um ponto baixo. Já começo com 5, mais uma vez, 5 correntinhas. E é bem aqui que talvez eu mude quando eu for fazer o meu, porque eu não tô gostando da forma que eles estão ficando. Talvez eu tire um ponto. E eu vou repetir esse leque que está bem aqui. Esse leque, ele é bem simples, né? Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. Para fechar, aqui no meio, um ponto baixo. E agora eu vou repetir mais uma vez. E agora, um ponto baixo aqui para fechar, certo? Vou fazer mais uma argola. Essa argola tem 5 correntinhas. Para iniciar o canto, eu vou subir 3 correntinhas, pula 2 pontos altos da base e vou fazer a mesma sequência. 5 pontos altos separados por 3 correntinhas, com aquele mesmo esquema de colocar dois pontos aqui nessa argolinha do meio, que é a separação do canto da carreira anterior. Pessoal, a partir de agora é só repetição do que a gente já fez na lateral anterior, tá bom? O que a gente já fez aqui, eu vou repetir. Vamos aqui no último canto, tá? E para finalizar, só olhar aqui o gráfico mais uma vez, a gente vai finalizar com ponto alto. Aqui eu gostei desse square, desse quadradinho. Não sei se dá pra ver direitinho aí, mas aqui formou tipo um coração. Então, a única coisa que eu faria era, de fato, dar uma ajustada. Porque observa que ele ficou, assim, embabadado, sabe? Ele tá franzido. Eu não gosto muito desse aspecto franzido. Então, eu iria dar uma reduzida aqui, aonde é 5 para 4. Porque eu não quero trocar o ponto alto alongado, porque eu quero que esse trabalho ele fique mais alto. E agora, a última carreira, ela é a carreira mais fácil, que é a última volta, que ela é toda em argolinhas, tá? Fiz uma correntinha, um ponto alto, e cada arquinho desse, cada arco desse, ele é formado por 5 correntinhas. O que é importante nessa carreira é a gente ficar atento à quantidade de arcos que essa carreira tem que ter. Já fiz aqui o primeiro arco, o segundo, que tá em uma ponta do coração, na outra ponta do coração tem o terceiro, e aqui eu vou fazendo mais 5, vou fechando, tá? Tem que ter 5 arquinhos, e eu já tenho 1, 2, 3, 4, agora eu vou fazer o quinto, vou fechar nessa argola, aqui, mais uma vez, 5, vou fechar no arquinho
aqui no cantinho de separação, mais uma vez 5, só que aí esse arquinho já vai ficar fechado na mesma base que eu comecei. Então, aqui eu só vou repetir, cada arquinho desse tem 5 pontos, 5 correntinhas, e eu vou fechando, tá? No total, eu tenho uma, tá? Começando aqui no ponto, um arco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ao total, em uma lateral, eu tenho 8. Aqui eu já estou começando a próxima lateral, que é 5, fechar 5, né, correntinhas, que eu fechei na mesma base. Aqui, pessoal, aquele incômodo que eu falei pra vocês, né, que o trabalho tá um pouquinho franzido. A meu ver, tá, nesse meu tempo de crochê, quando o crochê ele fica assim, franzido, pra mim, Beatriz, não é um crochê que eu goste. Esse é um crochê que, com certeza, eu vou refazer se eu for utilizar ele. E aí, eu posso vir compartilhar com vocês que no meu ponto, e por que que eu tô continuando? Por causa do meu ponto. No meu ponto pode estar ficando assim, com a agulha que eu tô usando, pode ficar assim. O meu ponto eu considero um ponto pequeno, mas hoje, talvez com a agulha 2,75 não tenha ficado tão bom, tá? É importante a gente ir conhecendo o nosso ponto. Mas eu acredito que não seja isso não, tá? Não necessariamente a agulha, que a agulha é grossa, não. Acho que é mais mesmo uma questão da execução do gráfico, que a minha atenção tá deixando ele, né? A minha força aqui tá deixando ele mais franzidinho. Mas esse aqui é o resultado final. Eu gostei, eu acho um trabalho bonito, um quadradinho bonito, e que o objetivo é produzir um casaquinho. Vou mostrar aqui pra vocês que um dos motivos desse meu trabalho ter ficado um pouquinho mais franzidinho é porque a gente tem muito argolinha, muita correntinha, tá? E olha só, esse meu outro trabalho que eu fiz mais cedo, ele é com a mesma linha, com a mesma agulha, e esse tá um trabalho retinho, um trabalho plano, tá bom? Então, é isso aqui que eu falo. Pra mim, o crochê, quando ele tá correto, tá tudo direitinho, não precisa de ajuste, é quando eu ponho a minha peça, eu não preciso ficar esticando ela, certo? Vocês observaram que a gente seguiu corretamente o gráfico, as informações do gráfico. E esse é importante a gente ter uma amostra, a gente fazer a primeira peça, que a gente pode ver o que a gente vai precisar ajustar ou não para o nosso trabalho. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje para compartilhar com vocês aí um pouco mais de conhecimento sobre o crochê. Peço que você deixe o seu like, o seu joinha, deixe um comentário, uma pergunta, alguma coisa aí que eu vou ficar muito agradecida. Alguma coisa boa, tá? Que eu vou ficar muito agradecida e muito obrigada por vocês estarem nos assistindo.